Glória a Deus, boa noite, família Sara Recreio. Duas perguntas, quem sabe as perguntas que eu sempre faço? Vocês, quem está feliz com Jesus, levanta a mão. E com quem Jesus está feliz? Levanta a mão. Essa segunda, o pessoal fica meio tímido, né? Poxa, eu espero que sim, né? E eu sempre falo, não tem a ver com aquilo que você faz. Não tem nada que você possa fazer a mais que possa agradar ao Senhor. E fazer a menos que possa desagradar também. Existe um lugar onde você acessa e você agrada ao Senhor. Esse lugar é em Jesus Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero liberar uma palavra, quero ser muito rápido, quero orar com vocês, eu quero aquecer o coração de vocês. Toda vez que eu venho aqui, eu declaro que não é em vão, eu sou um agente, aceitei isso da parte de Deus, de aonde o Senhor me enviar, eu quero gerar uma grande expectativa no coração de quem está perto de mim a respeito de Jesus. Amém? E essa palavra, ela tem como título a palavra que libera o milagre. Quantos verdadeiramente ainda esperam um milagre em 2025? Esquece 2026 que ainda não chegou, amém? Ainda em 2025 faz assim. Não é porque eu estou vendo não, mas é Deus que está vendo, hein? Amém? Aleluia. Eu quero contar para vocês um pedaço da história de um homem que viveu o sobrenatural de Deus de uma forma extremamente intensa e cheio de fé. Abre comigo, vamos lá. Abre comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 17. E eu vou ler o verso 1 com vocês. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1. Diz assim: Elias, que era de Tisbe, Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho, nem chuva pelos próximos anos, até que... Não ouvi. Até que eu, mais uma vez, até que eu ordene. E eu quero só ler esse texto por enquanto e pontuar algumas coisas com vocês aqui. Aqui começa a história de Elias. Antes não menciona sobre Elias. E quem já ouviu falar sobre Elias? Foi homem de Deus ou não? Realizou milagres? Milagres extraordinários, mas aqui está a base de uma vida de milagres extraordinários, está logo aqui. E aqui eu consigo enxergar algo sensacional, e quando o pastor Rafael pediu que eu estivesse compartilhando com vocês a palavra hoje, eu sonhei com isso aqui. Eu sonhei com essa palavra, Deus me deu essa palavra, eu falei, amém, Jesus. E eu quero compartilhar com vocês isso. A primeira informação que eu vejo aqui importante é Elias, e fala a origem dele, de onde ele era. Eu vou começar assim e vou encerrar esse texto falando de onde ele era e o significado. Então aqui fala assim, Elias, que era de Tisbe, em Gileade. Aqui mostra de onde vem Elias, e isso não está aqui por um acaso. E depois eu quero trazer para vocês qual é o significado de Gileade. Amém? Depois eu vejo uma outra coisa interessante. Ele fala assim, em Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor. Elias carregava uma certeza.
Como o Fernando estava aqui declarando, o nosso Deus não é um Deus de barro, não é um pedaço de madeira. E Elias tinha isso muito claro dentro de si, tão certo. Ele estava dizendo que ele tinha o quê? Uma certeza, tão certo como vive o Senhor. Ele tinha uma certeza, uma declaração dentro dele, uma verdade de que o Deus dele estava o quê? Vivo. Sabe, gente, isso faz toda a diferença. Muitas vezes nós entramos em parafuso, nós desfalecemos, nós desacreditamos de Deus e as nossas atitudes muitas vezes, infelizmente, revelam um Deus que não está vivo. É verdade ou não é? E ele começa declarando, tão certo como o Deus que vive. Depois eu vejo uma outra particularidade, ele diz assim, o Deus dele era o Deus de quê? De Israel. Ele fala, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava declarando que ele conhecia o Deus dele através de todas as histórias que os seus antepassados haviam contado. Sim ou não? Tão certo como esse meu Deus que vive, e ele é o Deus, que Deus é esse? Ele é o Deus de Israel, o Deus que os meus pais contaram, os meus avós contaram das maravilhas, de tudo que ele fez. O testemunho que ele carregava, a certeza que ele carregava era que era um Deus vivo e que era um Deus que havia feito, operado grandes maravilhas. E por fim, ele traz o entendimento que ele tinha um relacionamento com esse Deus, e ele diz assim, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, ao quê? A quem sirvo. A quem sirvo, ele declarou como era o relacionamento dele com Deus. A quem eu sirvo significa, ele é o meu Senhor. Ele é quem opera em mim a sua vontade, não a minha. Ele tem domínio sobre os meus atos. Ele fala sobre a minha vida. Ele governa as minhas atitudes. Ele governa os meus passos. O Deus que está vivo, o Deus que opera maravilhas, o Deus que faz milagres ontem, hoje e sempre, é o Deus que é o meu Senhor. Amém? Daqui surge todas as características que fortaleceu a base da fé de Elias. E então, Elias, ele vai, baseado em todo esse conhecimento de Deus, ele faz algo extraordinário. Gente, esse é um versículo só que eu fiquei assim, apaixonado. A quem sirvo? E ele diz o que para o rei? Não haverá nem chuva, nem orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Tem uma tradução que diz assim, segundo a minha palavra. Olha a ousadia de Elias. Ele não fala em nome do Senhor, ele está falando em nome do Senhor? Sim ou não? Ele não está falando em nome do Senhor, ele está falando assim, segundo a minha palavra, e só vai voltar a chover quando quem ordenar? Deus ou ele? Ai, cara, olha que princípio poderoso. Ele tinha uma convicção de que, o que ele entendeu desde lá de Gênesis, que uma declaração
faz parte, a declaração de fé faz parte de um espírito que habita dentro de você. Deixa eu te contar uma história. Tudo que foi gerado no universo foi feito por um Deus criador. E esse Deus criador criou tudo como? Através da palavra, declarando, haja e ageu. Não, e houve, né? Haja e ouve. Tudo que ele fazia, ele declarava. E esse mesmo Espírito Criador de Deus foi soprado dentro do homem, nas narinas do homem, e ele passou a ser uma alma vivente, e dentro do homem tem um Espírito que é o Espírito de Deus, que tem o mesmo poder de criação de Deus. Gente, isso é extraordinário. Então, quando você declara, você está lançando uma palavra de Deus também. Por isso a palavra diz, não pode da mesma fonte sair águas amargas ou águas doces, da mesma boca sair bênção e sair o quê? Maldição. Quando nós vivemos como Elias aqui entendeu, da sua boca vai ser a boca de Deus, e quando você declarar vai ser feito. E ele chegou com ousadia e declarou. Gente, isso é muito forte. Se a gente for... o diabo ele tenta pegar tudo e inverter os princípios. Por que eu falo diabo? Porque ele é o inimigo de Deus e ele injeta na geração uma ideia, uma ideologia que não é de Deus. E aí se tem uma ideologia que se chama pensamento positivo. Como é a ideologia do pensamento positivo? Não é uma mente positiva, tá? Você precisa ter uma mente positiva. Quero trazer à memória aquilo que me dá o quê? Devemos ter uma mente positiva, mas o pensamento positivo, a ideia é, eu preciso ficar falando, até que eu acredite naquilo que eu estou falando. Gente, isso não é bíblico. E eu vou mostrar para vocês aqui, já que Paulo, lá depois de muitos anos lá, escrevendo aos Coríntios, olha o que ele fala. Abra comigo em 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13. Diz assim: continuamos a pregar. Porque temos o mesmo tipo de... Eu preciso da participação de vocês. Vamos lá. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Então, foi mencionado nas Escrituras. Crie em Deus. Por isso, eu falei para acreditar? Eu tenho que falar para acreditar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer. E quando eu creio, eu faço o quê? Eu falo, eu declaro. Quando eu creio, Não, tem que ser mais forte. Quando eu creio, eu declaro. Então, olha só, eu gosto de fazer isso para fortalecer o entendimento. Quando eu apontar para cá, você vai falar assim, creio. Vamos fazer um teste? Vamos lá? Falo. Peguei uma galera aqui, hein? Vamos lá. Então, beleza. Quando eu falo. Quando eu
creio em Deus, eu declaro. Essa é a maior manifestação. Essa é a maior manifestação de fé. É a declaração. Mas a declaração em cima de coisas que você ainda não viu. Em cima de coisa que você viu não é fé, né? É uma constatação. Mas eu declaro em cima daquilo que eu ainda não vi. Eu chego para alguém que está doente e falo assim: eu declaro em nome de Jesus a cura total sobre a tua vida. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 8 a 9 anos de idade, ou até menos, eu cria, porque eu ouvia desde pequenininho na escola dominical que Deus curava as pessoas, que Jesus, o nome de Jesus curava. E a minha avó teve um AVC e ficou paralisada de um lado. E eu na maior simplicidade, porque eu cria, eu declarei a minha fé. E eu falei para minha avó: você está curada em nome de Jesus. E a minha avó voltou aos movimentos normais na hora. Qual era o meu entendimento? O meu entendimento era naquilo que eu cria, em quem eu cria. E está na hora de nós avançarmos debaixo dessa palavra como igreja, amém? Nós precisamos declarar. O próprio Jesus, lá em Mateus, abre comigo, Mateus 18, 18. Ele ensina aos discípulos, e ele diz assim: eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E o que desligarem na terra, terá sido o quê? Desligado no céu. Aonde está o poder? No céu ou na terra? Aqui. Vou reformular a pergunta. Não onde está o poder, mas onde está o interruptor? O botãozinho. No céu ou na terra? Na terra. Aqui nós ligamos e desligamos. E sabe como nós ligamos e desligando? Crendo e declarando. É dessa forma. É dessa forma. Quando eu declaro, eu estou o quê? No interruptor. Estou ligando. E será feito. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. A maior expressão para se ligar a algo é a declaração. E eu quero contar aqui um testemunho, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o testemunho edifica a igreja. Eu não sei se todos sabem, mas eu estou ali com a minha esposa, não é o pastor Rafael não, está atrás dela. Glória a Deus. Aquela jovem senhora linda. E nós tivemos, por mais de uma década, como missionários na Itália, até o dia que o Senhor nos deu um direcionamento de voltarmos. E na mesma intensidade de fé que nós fomos, nós voltamos. Só que quando nós voltamos, nos deparamos com uma situação normal. A vida no Brasil, ela é o quê? Cara, difícil, não é fácil. Eu confesso a vocês que eu vim, sabe aqueles assim que vem cheio de fé e quando começa a ver as situações e tu, meu Deus, como mudou nesses últimos 10 anos, 12 anos. E nós voltamos, a gente, quando foi, a gente está, na verdade foram 14 anos, a gente quando foi estava, e quando voltou a gente estava 14 anos mais velho.
14 anos fora do mercado de trabalho. Para ser inserido novamente, é fácil? Quem acha que é fácil? Para se inserir novamente no mercado de trabalho, eu falei assim, mas nós vamos, e nós recebemos uma palavra dos nossos bispos também, de que seria difícil, mas que nós deveríamos permanecer, porque você floresce no lugar onde você está plantado. Então, se está difícil, permaneça no lugar onde você está plantado. Não deixe de permanecer na sua célula, vindo nos cultos. Esse lugar aqui é um lugar onde se é gerado um ambiente de fé. E aí, nós caímos dentro. E eu comecei a orar, minha esposa também, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. E eu falei, meu Deus, Senhor, eu tenho uma palavra sua. E nós voltamos debaixo de uma palavra e o Senhor não vai nos desamparar. Mas estava muito difícil. Porque a gente queria morar aqui próximo. Se eu fosse para bem distante, eu conseguiria arrumar algo mais barato, mas a gente queria por aqui. E a solução, assim que nós chegamos, nós tivemos que morar no apartamento dos meus pais. E eu falei assim, amor, vai ser rápido. Ai, Jesus. Eu tinha uma expectativa, que seria mais rápido do que eu pensava. Aí, quando eu falei rápido para minha esposa pensou em uma semana, eu pensei um pouco mais, mas foi um pouco mais, porque a gente não conseguia desenvolver isso, foi começando a trazer uma angústia muito grande no nosso coração, porque a gente tinha nossa casa, é nossa maneira, e orando, e quando eu recebi o desafio do pastor Rafael, vamos estar comigo lá no culto da fé, desde que eu comecei, eu peguei uma filipeta, e a primeira coisa da filipeta é a minha casa, o meu apartamento. Senhor, eu quero a minha casa, minha vida. Eu falei, eu quero a minha casa. E estava ali na campanha, e vinha, e dia, terça após terça, e foi o mergulho de Naamã, eu já estava me jogando já dentro do balde, Senhor, minha casa, e vamos lá no balde, eu já estava quase me jogando assim, o balde em cima. Depois veio a das causas impossíveis, e eu estava lá. E nesse meio tempo, eu fui ver um apartamento aqui, que dá para vir a pé. Na verdade, eu fui num evento, e quando eu entrei no condomínio, eu falei assim, Senhor, é aqui. Sabe aquele sentimento que tu pisa num lugar e fala assim, gostei. Falei assim, Senhor, é aqui. Pô, do lado aí a gente quer convencer Deus, Poxa, Senhor, do lado da igreja, eu vou até poder te servir melhor. Falei, Senhor, do lado da igreja, Senhor, é aqui. E eu comecei a procurar um lugar ali. E era difícil de achar, até o dia que eu achei, e fui lá visitar o apartamento, e não consegui um apartamento. Mas quando eu saí dali, eu saí com um não, mas com uma certeza no meu coração, a respeito dessa palavra que eu trouxe agora para vocês. Eu vou fazer o quê? Declarar. Peguei minha filha mais velha e ela foi lá também, eu falei, filha, você gostou? Ela, poxa pai, amei esse lugar. Eu falei, você quer vir morar aqui? Quero. Então somos dois. Onde dois concordarem, quando dois concordarem acerca de uma coisa, vai ligar aonde? Na terra. E vai ser ligado aonde?
Aí eu ensinei minha filha, eu falei, filha, nós precisamos declarar. E a gente vinha da Barra, aí pega aqui a Avenida das Américas, entra aqui na Rua do Presunic. Toda vez que eu passava na frente do condomínio, eu falei, filha, toda vez que você passar aqui, você levanta a sua mão e declare com fé, nós vamos vir morar nesse condomínio. E eu ensinei minha filha, aí eu passava com ela, aí ela olhava e falei, em nome de Jesus, Senhor, eu venho para cá. Eu tenho planos, eu tenho uma célula que eu vou abrir aqui, pessoas vão conhecer o Senhor nesse lugar, eu tenho planos, e eu sei que o Senhor é que está gerando esse plano no meu coração. E eu gerei isso no coração da minha filha, ensinando a minha filha a declarar, porque eu estou fazendo o que eu ouvi dos meus pais e transmitindo para minha filha, de que o meu Deus está vivo, e Ele é o Deus de Israel. Amém? Ele é o Deus de Israel. E semana passada, retrasada, isso, eu vi semana passada eu vi um apartamento, e eu falei, é agora. Interessante que terça-feira passada, está aqui, ó, a minha chave. O pastor Rafael falou assim, vire a chave como se você estivesse fazendo algo sobrenatural, espiritual, e eu falei assim, Senhor, é a chave do meu apartamento, e eu estou virando ela, em nome de Jesus. Eu fiquei ali no meu lugar, virando a chave da porta da minha casa, falei, em nome de Jesus. Para encurtar o testemunho, eu peguei a chave da minha casa hoje, nesse condomínio, amém? Eu hoje peguei a chave, entramos, cheguei atrasado, porque eu estava pertinho, né? Quando a gente está perto, a gente chega atrasado no culto, estava aqui do lado. Falei, vai dar tempo, a gente mora agora, vai dar para ir a pé, cheguei atrasado. Mas o que eu estou querendo gerar no coração de vocês? Ah, meu Deus pode dar muito mais do que um apartamento. Meu Deus, Ele pode dar muito mais, isso para Ele é nada, o que Ele quer é o meu coração, Ele quer o meu coração entendendo, vendo que Ele está vivo, que Ele me ama, que Ele me escuta, que Ele tem um relacionamento comigo, que as promessas dEle na minha vida não são em vão. Isso é muito maior do que um apartamento. Muito maior, muito mais valioso, o que eu ensinei para minha filha, filha, você quer? Peça para o teu Pai do céu, que Ele te escuta. E o interessante é que ainda para 2025, eu falei, Senhor, eu creio, está aqui nas minhas promessas para esse ano, eu creio nessa casa, poderia vir no outro ano, mas eu creio para esse ano. E era isso que eu queria gerar no coração de vocês, sabe? Lá em Lucas 22, 32, olha que Jesus fala para Pedro, contudo supliquei em oração por você, Simão, no 31, Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. 32. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile, ou não desfaleça. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos, fortaleça seus irmãos. Fortaleça seus irmãos. Sabe o que ele está dizendo? Ó, Satanás pediu para quê? Para peneirar você. Como é que debulhava o trigo? Era isso aqui, ó. Jogava para o alto, maltratava o trigo para separar o trigo do joio. O joio saía com vento, o trigo batia. E isso significa que muitas vezes nós entramos esse ano de 2025 e a gente parece a vida desse trigo, ali ó, sendo peneirado, e isso faz o quê? Qual é o resultado disso? Desfalecer a
Fé. A fé esmorece. A gente chega no final do ano, esse culto deveria estar lotado de gente agradecendo os milagres, sim ou não? Mas essa peneira é cansativa, essa vida de provação é difícil. Mas ele fala, mas eu roguei por você. Jesus fala assim, mas eu intercedi por você, Pedro. Eu intercedi por você. E quando você se voltar a mim, entender esse processo, fortaleça seus irmãos. O que eu estou fazendo hoje aqui é fortalecendo você, fortalecendo a tua fé. Ainda em 2025, não entramos em 2026. A boa obra que o Senhor começou pode ser feita ainda em 2025. Aleluia, quem crê, aplauda o Senhor bem forte. Ainda esse ano, e eu gosto, uma vez o Senhor me surpreendeu e toda vez que Ele sopra no meu coração, eu falo com alguém, que o Senhor te surpreenda ainda hoje. Porque para Deus só existe hoje. E a gente às vezes chegou nesse culto falando assim, agora o que deu, deu, o que chegou, chegou, agora eu vou começar a planejar 2026, querido, você não chegou em 2026 ainda, e nem sabe se vai chegar. Então, é para esse ano ainda, quem crê, para esse ano ainda. E eu falei para você, que a origem de Elias era Gileade, quem lembra? E eu falei que eu ia começar assim, ia terminar explicando o significado de Gileade. Quando fala assim, era Elias de Gileade, servo de um Deus vivo, o Deus de Israel. E Gileade significa, Gileade é um lugar nas montanhas. E Gileade significa o monte do testemunho. O monte do testemunho. Quem quer testemunho aqui para contar? Eu quero, Jesus, eu quero mais testemunhos. Era Elias do monte do testemunho, e ele sabia, ele testemunhava, a sua vida era um testemunho vivo. E quando Jesus, ele foi embora, ele deixou os seus discípulos, ele falou assim, vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Nós fomos chamados para ser um testemunho de que nosso Deus está vivo. E ainda hoje, quando eu conversava lá com o homem da imobiliária que me entregou a chave, eu falei, meu irmão, você entrou na minha vida, tu vai ter que conhecer Jesus. E ele, pois é, o da administração também já falou isso para mim. Eu falei, então está sendo fortalecido. Você não entrou na minha vida por um acaso, meu irmão. Jesus tem um plano na sua vida. Falei para aquele homem, porque nós somos testemunhos vivos e de um Deus que está vivo, de um Deus que ainda realiza milagres. E o maior milagre somos nós. A nossa vida é o maior milagre, mas Deus tem muito para fazer. Eu quero convidar você a ficar de pé. Meu irmão, olha aqui, ó. Poder trazer as chaves. Meu querido, olha isso aqui. Isso aqui é apenas um objeto inanimado. Não tem vida. Não tem vida nisso aqui. Mas a palavra e o Espírito que está nesse lugar gera vida nesse ato profético dessa chave. Você vai pegar essa chave hoje. Eu sei que essa chave está escrito 2026. Mas você só vai em 2026
quando as promessas do Senhor para 2025 se cumprirem na sua vida. E que nenhuma delas se perca. Fala assim: nenhuma das promessas do Senhor para o ano de 2025 vão se perder. Em nome de Jesus. Nós vamos orar com você. Eu quero orar. Nós vamos orar. Eu gostaria que a oração fosse em cima disso. Que você vai pegar essa chave, simbolicamente, profeticamente, você vai declarar, por causa de um Deus que você serve. Esse Deus está vivo. Esse Deus é o Deus de Israel. Esse Deus tem todo o poder sobre todas as coisas e em todo o tempo e em todos os lugares. Então você vai pegar e você vai virar essa chave para o ano de 2025. Nada ainda para o ano de 2026. É para agora, em nome de Jesus. Amém? Amém? Traga essas chaves. Eu gostaria de chamar os pastores a vir aqui à frente. Gostaria de ter alguém que pudesse nos ajudar aqui. Cadê o Márcio? Está aí? Aqui, formando a fila. Você vai sair do seu lugar. Você vai receber uma declaração profética. Você vai receber as suas chaves. E você vai declarar. Não deixe de declarar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sair do seu lugar. Os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, olhos sempre atentos permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
nessa noite. Eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é mentir. Tudo pode passar. Declare. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Antes de terminar, enquanto eu estava ali no louvor, cantou um pedaço de uma música, eu falei, Senhor, é isso, é isso. E eu quero encerrar cantando essa música e abençoar a vida de vocês, amém? Aleluia. Declare pelas ruas. Declare. O nome de Cante isso, cante isso. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, quando o santo nome. Pegue sua chave aí, pegue sua chave. Pegue sua chave aí. Aqui comigo assim, ó. Declare, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, declare sobre a tua casa. Clame o santo nome Jesus. Aleluia. Levante sua chave. No ato de fé, gire e veja, gire, levante, gire como uma porta que se abre diante de ti. Gire em nome de Jesus. A cura, o milagre, a porta aberta, o trabalho novo, a restauração da tua casa, da tua família. Declare, veja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda esse ano, Ele é o Deus que tudo pode, todas as coisas Ele pode. Nós selamos, nós declaramos em fé num Deus que está vivo, o Deus de Israel, o Deus de milagres, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos, aleluia, glória a Deus. Que o amor de Deus, o amor que excede todo entendimento, a graça, maravilhosa graça de Jesus, a comunhão que nos torna um com o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo te acompanhe. E porque você hoje aprendeu que a sua boca transforma o impossível em algo possível. A tua boca transforma o natural em sobrenatural. Porque você aprendeu a declarar em fé. Eu quero te perguntar como vai ter a tua semana. Pode ser mais forte. Como vai ser a sua semana? Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus.